Bom, vou começar aqui com a primeira mostra aqui do Flash. Começar com o básico e mostrar as ferramentas básicas e como é que faz uma animação assim com os essenciais de animação em Flash, para poder mais tarde fazer uns outros um pouco mais avançados, né? Só para ter uma base aí nesse negócio, para quem nunca viu o Flash, assim, talvez sirva de algum guia assim. Então, explicar mais ou menos como é que funciona a animação no Flash. Bom, a animação no Flash é baseado em, como todo programa de animação, você tem aqui a timeline, que fica aqui em cima, né, a linha do tempo, que tem os quadros. Aí você define no filme quantos quadros por segundo isso aqui vai ser. No caso, eu cliquei duas vezes aqui, onde mostra aqui o FPS, frames por segundo. Aí clica duas vezes e ele aparece as propriedades do filme, né? Aí você bota aqui o tamanho, e aqui eu gosto de trabalhar com 24, 24 quadros por segundo. Aí eu não vou ficar entrando muito em detalhe com essas noções de animação não, porque senão vai demorar demais. Mas, então, basicamente, você tem três jeitos de fazer animação no Flash. Um é você desenhar uma coisa frame por frame, né, quadro a quadro, que dá um pouco de trabalho, mas é animação tradicional, né, feito quadro a quadro. Outro jeito é você criar objetos e modificar eles, só que fazer uns intervalos maiores, tipo você colocar o objeto em uma posição no frame 1 e em outra posição no frame 10. E aí você manda ele calcular os frames intermediários. Aí isso eles chamam de twinning. Então tem o shape twinning e o motion twinning. O shape twinning é quando você pega um objeto qualquer, né, um quadrado, e transforma ele numa bola, né, que você muda realmente, você metamorfose, assim, faz a metamorfose do formato do objeto. E o motion twinning é você fazendo movimento. Você pega um objeto, mas você deforma ele, só que usando, né, parâmetros de transformação básicos. Assim, você tem um objeto e você transforma ele, né, com esses handles assim. Mas você não chega a mudar a forma dele, você não chega a transformar um quadrado num círculo. Isso aí é o motion twinning. É um pouco limitado, mas o shape twinning também tem suas limitações. Aí você define a hora que você vai usar cada um. Então o motion twinning é melhor para você fazer tipo, um objeto se mexer daqui até aqui, ou chegar e diminuir de tamanho, assim. É mais usado. Assim. O shape twinning é mais difícil de você controlar. Eu vou mostrar isso aqui. Aí o motion twinning, para você fazer, você precisa de um símbolo. Aí, o que é um símbolo? Você tem assim, quando você desenha no Flash, eu vou fazer baseado em quadrado aqui. Vou fazer um quadrado aqui e um outro quadrado de outra cor aqui. Assim, tá. Fiz dois quadrados, mas em qualquer programa vetorial, normalmente você faria isso. Você mantém o objeto, tipo, isso aqui seria um quadrado atrás de um quadrado vermelho, um quadrado azul atrás. Só que no Flash não, você fazendo isso, né, você seleciona assim, você desenhou outro quadrado em cima, mas aí ele corta, entendeu? Aí isso aqui é a propriedade dos objetos, assim. Você pode pegar os pontos, né, puxar os pontos, né, mudar a geometria mesmo do objeto. Ou cortar, seleciona pedaço dele, corta fora, separa e tal. E com o símbolo isso não acontece. O símbolo é um objeto, como se fosse um objeto maciço, assim, um objeto pleno. Você não pode, quer dizer, você pode editar, você pode entrar dentro dele, quer ver? Eu vou criar aqui um símbolo básico, assim, um quadrado. Aí você criou o quadrado, aperta F8 e ele vai aparecer aqui, Convert to Symbol. Aí Movie Clip, botão ou gráfico. Isso aqui depois eu explico, eu vou criar um Movie Clip. O Movie Clip é um símbolo que se mexe, ele tem animação própria, ele tem a própria timeline dele. O gráfico também tem, mas ele não vai tocar, ele não vai dar play, sacou? Ele vai ser uma coisa estática. E o botão é um botão, né? Tem um estado de
quando o mouse passa em cima, quando o cara clica, né, você define isso tudo. Depois a gente vê isso, talvez em outra aula, sei lá. Vou fazer um movie clip aqui para mostrar como é que é a animação do movie clip, como é que funciona. Então vou criar um movie clip aqui quadrado. Ok. Aí beleza, aqui é um objeto. Então é um símbolo. Aí ele aparece aqui na library, né, na biblioteca. Então eu posso até deletar ele daqui, mas ele ainda está aqui na biblioteca, aqui, quadrado. Aí tem um previewzinho dele, bonitinho aqui. Se eu quiser mais, eu posso ir arrastando, sacou? Posso ir arrastando quanto eu quiser. E aí, só que ele é um raiz, tipo, se eu editar, eu cliquei 2 vezes nele e entrei no modo de edição dele. Se eu entrar aqui e editar ele, olha lá, todos os outros mudam, sacou? É tipo um clone, assim. Você muda o original, ele muda todos os outros. Então, com isso eu posso fazer um motion twin agora. Aí, para fazer isso, eu venho, clico nele aqui, ele está selecionado aqui na camada dele, né? Aqui a camada está preenchida, né? Está selecionado. E aí eu venho, clico com o botão direito, Create Motion Twin. Aí beleza. Aí o quadro aqui ficou roxo, não dá para ver direito porque só tem um, mas se eu criar um outro quadro aqui, vem no quadro 30, frame 30, aí eu aperto F6, ele cria uma keyframe, né? Então, na verdade, o que eu tenho aqui são só dois quadros que eu defini. O resto ele está intermediando automaticamente, o programa que está calculando. Então, eu vou definir a posição inicial e a posição final. A posição final eu quero que seja assim. O cara vai ficar desse jeito e vai diminuir de tamanho. Assim. Aí ele já calcula todos esses frames intervalos, do intervalo, assim, esses intermediários. Se eu quiser que a animação seja mais lenta, eu puxo isso aqui mais para frente, talvez para cá, assim. A animação vai ser bem mais lenta. Eu posso controlar isso. Mas é basicamente isso. E o Shape Twinning, eu vou criar outra camada aqui, porque também isso aqui tem que estar sempre em camadas individuais. Tipo, eu não posso botar 2 objetos na mesma camada e mandar ele fazer o twin. Ele não vai entender nada. Eu tenho que botar, se eu quiser fazer um quadrado aqui, um círculo vindo para cá, atravessando aqui, eu tenho que criar outra camada do círculo e, né, fazer o shape twinning do círculo separado. Então tem que ser sempre separado. Isso é meio chatinho, mas a gente acaba acostumando. Assim. No início você imagina assim, pô, por que eles não fizeram mais fácil? Mas a gente acaba acostumando, né? E acaba, né, incorporando esse jeito de fazer as coisas em camada separada. Aí eu vou criar uma outra camada aqui para fazer vou tentar fazer um shape twinning aqui. Rapidinho, assim. Sei lá, vou criar a famosa ameba. Vou pintar ela. Deixa eu pintar mais rápido assim. Tá. Aí essa ameba vai virar outra forma. Então eu venho aqui, né, clico na ameba, vou lá na camada dela, botão direito, Create Shape Twin. Aí tá, aí virou tudo, né, os quadros dele da ameba estão verdes. Dá pra ver aqui. Olha lá. Aí esse aqui está pontilhado porque eu não tenho nenhum keyframe depois, então eu tenho que definir um keyframe, né? Um keyframe final. Eu vou colocar o keyframe final aqui no 80 também. Apertei F6. Aí agora eu posso mudar a forma dessa ameba. Eu posso até apagar ela e fazer outra, com outra forma. E aí eu pinto ela também. Assim. Aí o Shape Twinning, tá vendo? Ele calcula já esse intermédio aí dos quadros intermediários. Só que o problema do Shape Twinning é que se for uma forma muito, assim, radical, tipo, você começa a encontrar uns problemas, assim. Vou remover isso aqui. Eu vou criar, sei lá, vou criar outra forma mais louca, assim, sei lá. Um rabisco. Aí a forma final vai ser Mentira, vai ser um outro rabisco. Aqui. Olha lá, ele começa, sabe, ele não entende exatamente o que a gente quer, sacou? Existem jeitos de controlar isso, mas eu não vou também explicar agora, porque eu vou mexer mais com esse Motion Twin aí. E o Shape Twinning que eu for fazer agora vai ser bem básico, assim. Também não gosto muito de usar Shape Twinning, não. Então, esse é o básico. Para você fazer Motion Twin, você tem que ter um símbolo, né? Pode ser um gráfico, pode ser um movie clip.
Os dois você pode fazer um motion twin. E o shape twinning você pode fazer com objeto direto aqui, aquele objeto, né, básico, aquele bruto mesmo. Você pode fazer o shape twinning com isso. Então é isso. E o movie clip, vou mostrar como é que funciona aqui. Eu posso fazer um movie clip e dentro dele, né, como tinha falado, posso fazer uma animação dentro dele. Então, assim, isso facilita várias coisas. Por exemplo, eu quero fazer um quadrado rodando. Quer ver? Eu vou fazer um motion twin. Quando eu faço esse create motion twin e eu não tenho o símbolo ainda, ele já cria automático para mim. Eu mandei ele fazer um motion twin lá e ele criou um gráfico aqui de um quadrado chamado twin 1. Só que isso é meio chato porque ele começa a criar twin 1, twin 2, tudo automático, você acaba se perdendo. É melhor você, se for fazer isso, pelo menos você renomeia aqui. Quadrado G de gráfico, né? Porque esse é um gráfico, é um graphic. Então, esse aqui é o movie clip e esse aqui é o graphic que está dentro do movie clip. Então eu estou dentro do movie clip, quero fazer esse quadrado girar. Aí eu já tenho o meu motion twin aqui, né? Tá, os quadros estão roxos aqui. E aqui embaixo também eu vejo, aqui nas propriedades está lá, twin, motion. Você pode mudar o tipo aqui também. Eu vou deixar motion. Aqui tem uns outros controles do motion twin. E aí eu vou fazer aqui, botar o quadro final no 40 e, sei lá, vou girar ele aqui um pouquinho. Girar ele assim, talvez. Assim. Aí o meu quadrado, né, girou. Só que aí o Movie Clip, ele automaticamente tem a propriedade de looping. Então quando ele está tocando sempre, ele fica sempre tocando. A não ser que eu tenha uma ação de stop aqui, para mandar ele parar. Senão ele volta lá para o início sempre. Então se eu exportar isso aqui e testar, olha lá, eu fiz a animação aqui na cena principal dele andando e ao mesmo tempo esse quadrado, ele mesmo está rodando, né, ele lá dentro. Então na animação final você vê esse quadrado rodando e andando assim. Essa é a característica do Movie Clip. Eu não preciso aqui na cena principal, eu não preciso fazer ele rodando também. Eu posso fazer ele rodando aqui dentro dele, parado. E aí na cena principal eu faço o movimento que eu quiser que ele faça. Isso é uma coisa muito, muito básica, assim, só para poder entender mais ou menos como é que funciona o Movie Clip. Se eu estiver falando muito rápido, assim, eu acho melhor, tipo, como isso é um vídeo, é bom que você pode, tipo, voltar e tocar de novo. E também, o vídeo também é mais, você não precisa entender totalmente as coisas através desse vídeo, né, desse tutorial. É melhor você abrir o programa e meio que seguir para poder fuxicar, né, saber onde mexer as coisas e saber o que significa tudo, assim, o que é motion twin, o que é não sei o que lá. Não precisa entender totalmente, não. O ideal é você entrar e fuxicar no programa. Aí, porque também se eu ficar explicando tudo isso vai demorar demais e não sei se é necessário. Eu vou fechar isso aqui. Eu expliquei o básico. Vou mostrar essa. Eu tinha preparado isso aqui. É um videozinho básico que eu acho que envolve praticamente todas as técnicas básicas de animação, que é uma trajetória, movie clip, efeitozinho, stroke, que eu vou deixar aí disponível para baixar, para vocês baixarem e poderem abrir e tal. Agora eu vou mostrar como é que eu montei isso. Primeiro vou tocar aqui, exportar, nave entra, aí abre o feixe, aí ele abduz a baleia, o feixe fecha e ela sai fora. Aí o negócio começa de novo, ele entra, feixe, baleia e sai fora. Aí a gente tem que, né, vamos analisar isso aqui. Eu não vou mostrar como é que eu desenhei tudo, porque senão também é muita perda de tempo e eu acho que não precisa. Dá pra, também é mais para estimular a criatividade assim, de vocês também. Ficar copiando essas coisas assim. Aí, como é que é isso aqui? A nave ela entra, só que ela entra numa trajetória, né? Isso aqui eu vou mostrar como é que faz. Né? Você chega a desenhar a trajetória dela, mas no filme final, como ela está numa camada especial aqui,
ela está na camada de guia que eu fiz aqui, ela no filme final, essa trajetória fica invisível, ela não aparece. Se você quiser, você pode esconder ela aqui também, você clica no botão do olho aqui. Aí a nave ela é afiliada dessa guia. Então o caminho dela vai sempre estar nesse caminho, né? Tipo, é um trilho dela, né? A guia é um trilho. Então qualquer coisa que a nave fizer, ela vai estar nesse trilho sempre. Aí ela entra, vem até o frame 40 aqui no caso, parou. Aí dá um tempinho, né? Aquela história do timing, de animação, você tem que esperar um pouquinho, não pode fazer tudo automático, senão você não pega nada, né? Seu cérebro não processa nada. Então parou aqui, ficou um tempinho só. Pode até ficar mais tempo, mas sei lá, fiz pouco tempo, não sei porquê. Aí começou aqui nos 50, abriu o feixe. Isso aqui eu fiz com Shape Twinning, né? Você pega aqui, você vê até pela cor aqui tá verde e aqui tá roxo. É motion aqui. Aí, porque eu achei que não fosse preciso, assim, eu criar um símbolo para poder fazer essa animação muito simples, assim, do feixe abrindo. Eu podia simplesmente fazer o feixe abrindo no objeto bruto, assim. Fiz o feixe abrir aqui, abriu, aí deu aquele outro tempinho, né, o timing. Tipo, nesse tempo aqui a pessoa tá imaginando, pô, o que será que ele vai abduzir, né, do mar, sacou? O cara vem do nada, né, abre o feixe dele ali na água e aí sobe essa baleia aí. Só que aí no vídeo, no final, você vê que ele entra, abre o feixe e a baleia ela tem umas gotinhas, né? Porque, pô, ela tá saindo da água, ela tá molhada, né? Então tem que ter umas gotas aí caindo dela. Umas gotas bem básicas, assim. Só que aqui quando você edita, no Flash mesmo, você não vê as gotas, porque isso é parte da baleia. A baleia é um movie clip. Então se eu pegar aqui, por exemplo, vou esconder isso aqui, a baleia está aqui. Peraí, que ela está trancada. A baleia está aqui, vou entrar no movie clip dela. Aí o movie clip da baleia tem outros movie clips dentro, que são o movie clip da gota. Então se eu vier aqui no meu library, na minha biblioteca, eu tenho a gota, né, o gráfico da gota e o movie clip da gota. O movie clip da gota é o que vai fazer o gráfico da gota pingar. Então vamos ver isso aqui. Aí em determinados quadros aparece um movie clip de gota. Tipo, no frame 1 aparece uma gota, um movie clip de gota aqui, vamos abrir ele aqui, ver como é que é. Olha lá, ela pinga. Escorre um pouquinho, aí cai. E no final tem um stopzinho. É só abrir aqui as ações, tem um stopzinho no final, no último frame, para impedir que esse movie clip, né, dê aquele looping automático. Ele chega no final e dá o stop, aí não volta para o início. Aí é isso. Então, aquela gota, o gráfico, aquela gota gráfico, a gota que estava aqui na library, é essa aqui que vai, né, receber o movimento. O movimento está no movie clip da gota. E aí eu coloco o movie clip da gota em determinados frames. É só eu posicionar o movie clip dela que no momento que ela aparece aqui nesse frame, ela, né, vai tocar. Então, no frame 1, essa gota que apareceu aqui, né, que apareceu aqui nesse lugar aqui da baleia, vai tocar e vai parecer que pingou, né, vai pingar. E aí depois, passou um tempinho, no frame 5, aparece outra gota aqui assim. Depois no frame 10 aparece mais uma gota aqui no meio da baleia. Então, nesse intervalo são 3 gotinhas. E vai, olha lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E é um looping. Aí a última gota pingou, tá tocando aqui o filme, chegou aqui nesse frame 26, no caso, voltou pro início. Aí chamou a primeira gota de novo, né? Aí começa tudo de novo, é aquele looping, né, eterno das gotinhas caindo. Aí cai uma, cai outra, né, termina de cair, chega no final, volta pro início, e fica assim. Essa baleia tem esse looping aí das gotas. Só que aí você não vê aqui, nesse modo de edição.
Aí, só que aí a baleia, se você olhar, a baleia sobe e ela desaparece atrás da nave. Só que no caso a baleia ela é um pouquinho maior do que a nave, tá vendo? Se eu fizesse isso aqui sem fazer, eu usei uma máscara no caso. Se eu fizesse sem usar a máscara lá, a baleia tá, deixa eu esconder isso aqui. A baleia tá aparecendo aqui atrás da nave, sacou? Mas eu não quero isso. Eu quero que pareça que ela entrou na nave, né? Então eu usei uma camada especial que é de máscara. Você cria uma máscara, aí você tem que trancar as duas aqui e afilia a baleia a essa máscara. Então a máscara ela é um formato, né? No caso eu fiz esse rosa, esse magenta, né? Para mostrar, para eu não perder essa máscara de vista, se eu estiver editando ela. Deixa eu esconder essa nave aqui. A máscara é isso. Então a máscara é como se fosse uma janela, né? Máscara tem, acho que em todo programa de edição né, de gráfico, assim. E o que tá dentro, o que tiver dentro dessa área magenta é o que vai aparecer. E como a baleia aqui está fora, ela não vai aparecer. Então se eu trancar aqui, ela estava ali fora. Aqui ela está dentro da área da máscara. Eu vou mostrar aqui, ó. Essa linha vermelha aqui é a delimitação da área da máscara. Então, baleia saiu da área. Aqui se eu trancar, ela sumiu completamente. Então só vai aparecer onde eu quiser. Aí beleza. Foi abduzida. Aí passou um tempinho, né? Tá lá os ETs estão analisando o que eles pegaram, sacou? E eles têm que fechar a porta, né? Estão lá pegando a baleia lá dentro da nave. Fechou a porta, desligou o feixe, né? O feixe fechou aqui, apagou. E aí passou mais um tempinho, né? Para eles ligarem os motores de novo, né? Esse tempo aqui. E a nave vai embora. E repara também que ela vem um pouco mais devagar, né? Ela demora um pouco mais para chegar. E ela vai embora rapidinho, porque ela acabou de abduzir uma baleia, então ela tem que sair, tem que vazar. Porque, né, tem que analisar essa baleia. Sei lá o que eles vão fazer com ela. E aqui eles chegam meio que explorando o ambiente, sei lá. Pode ficar viajando aí nesse tempo aí. Mas então, é basicamente isso. E aí, e a água também, a água ela fica mexendo o tempo todo. Mas para eu não ficar animando, né, colocando um keyframe agora, colocando um keyframe agora, colocando um keyframe agora, eu fiz o movie clip dessa água. Né? Fiz aqui, a água vem para cá e voltou. E é só uma instância da água. Então eu peguei essa instância, arrastei ela para cá e botei uma atrás também e inverti ela para ficar alternando, né, de lado. Enquanto uma está indo para cá, a outra está indo para lá, porque ela está invertida. Então é basicamente isso. E essa inversão também faz parecer que são dois movie clips diferentes. Mas não são, é o mesmo, só que invertido. Se você olhar de perto assim, você vai reparar. Né? Só que é economia, né, de movie clip. Só para fazer isso. E a nave também, se você reparar, ela tem ela tem uma balançadinha, assim, ela fica, né, dando essa sambadinha aí o tempo todo. Então isso aí também também é um movie clip. A gente entra aqui e vê que ela fica sambando assim o tempo todo. Chegou aqui no final, frame 20, voltou pro início, começa a tocar de novo. Aí é isso. Bom, basicamente, assim, para criar a guia, que é o que eu não expliquei, eu vou criar outro arquivo aqui, só para mostrar isso. Vou fazer uma layer com a guia, com a guide, né? Fazer um movimento qualquer aqui, e outro layer embaixo eu vou criar um objeto que vai ser meu movie clip. Aí eu vou botar aqui bola. Pode ser um gráfico até, porque ele não vai se mexer. Aí eu já pego ele aqui no meio e posiciono ele vai lá e dá um snap na ponta. Aí eu venho aqui nas minhas camadas, clico com o botão direito aqui
guide. Aí virou uma guia. Só que eu tenho que afiliar essa layer de baixo a ela. Então eu arrasto, né? Tá vendo aqui? Arrastei um pouquinho para a direita. Olha lá, ele virou um motion guide. Ele tem esse íconezinho assim dessa trajetóriazinha aqui. E a de baixo, a layer de baixo está um pouquinho, né? Tá um pouquinho à direita dela. Aí você vê que está afiliado. Aí beleza, agora eu posso vir aqui, Create Motion Twin. Vou lá no frame 40. Crio um keyframe para, né, pro movie clip, para a bola, e um keyframe pro meu guide, né? Porque se ele chegar aqui e não tem guide, ele não sabe para onde ir. Então tem que ter o guide o tempo todo. Tem que ter o guia, né, o trilho. Aí é só eu chegar no final aqui, arrastar para o ponto final e ele acompanha essa trajetória. Só isso. Dei lá um option, não é command return ou Ctrl Enter para exportar e ele testa nossa animação. E é isso. E aí outra coisa que eu não expliquei foi a máscara, a história da máscara. Eu vou fazer uma máscara rapidinho aqui. Fazer uma máscara retangular. Janela. Não precisa de stroke. Pode ser qualquer cor a máscara. E nessa máscara vai passar uma bola. Vou criar uma bola aqui de novo. Rapidinho. Essa bola aqui. F8. Vai ser um gráfico. Bola. Aí eu criei um Motion Twin. Botei aqui, sei lá, frame 40. Criei um keyframe para os dois. Eu posso, né, você viu, eu selecionei aqui. Deixa eu voltar aqui. Eu posso criar dois de uma vez, seleciono dois frames aqui vazios e aperto F6. Ele já cria dois ao mesmo tempo. Já economiza um tempo aí. Aí eu boto o frame final, a bola atravessa aqui. Então, só que isso aqui não é uma máscara ainda, esse quadrado. Aí eu venho aqui, clico no botão direito, mando ele fazer a máscara, né? Aqui vai ser uma máscara. Cliquei no botão direito, Mask. E automaticamente não precisa arrastar, não precisa afiliar o layer de baixo, ele já faz isso pra mim. Aí dou um Ctrl Enter, né? Command Enter, tá lá a minha bolinha passando por essa máscara. Aí se eu quiser eu posso até criar uma borda, eu pego isso aqui, uso de base, copio, aí colo ela num outro frame e dou um stroke nisso. Tiro o preenchimento. Então isso aqui é uma layer normal, né, uma layer comum com um quadrado que eu copiei dessa máscara, está no mesmo tamanho da máscara. E aí cria uma janela de verdade, né? Você pode brincar com isso aí. É assim que funciona a máscara e assim que funciona a guide. Mas acho que é só isso. O ideal, eu não fiquei construindo isso porque ia demorar muito tempo, ia ter que acertar o timing de tudo e tal, e eu acho que é melhor vocês, né, só entenderem como é que funciona, o que está acontecendo nessa cena, e com isso vocês, né, baixem aí o arquivo e vai dando uma olhada, vai acompanhando e vai dando uma fuscada, ver onde é que, né, como é que funcionam as coisas. Clica duas vezes para entrar dentro do movie clip, ver como é que ele funciona, aí volta, né? Aí entra aqui, vê que é uma forma básica e tal. Vai escondendo as layers, você pode esconder, você pode trancar. E vai fuxicando, que é simples, é que nem qualquer programa de edição gráfica, assim, tem essas ferramentas, né, parecidas. Os atalhos são quase os mesmos, né, de dar zoom, que eu já expliquei no Illustrator, né? Comando espaço, dá zoom, espaço mexe com coisa, comando option. Quando eu digo command é Ctrl, né, e option é alt no PC. É a mesma coisa. Então, vou deixar nessa para vocês fuxicarem aí com esse arquivo, brincar um pouquinho com essa animação aí, e a partir disso criar umas animaçõezinhas
diferentes aí. Beleza? Então, até mais.